Olá, professor César Ferraz, seu professor de História, continuando com a nossa aula Revolução Socialista e o Nascimento da União Soviética, as medidas que Lenin começa a implementar enquanto está no poder. Então a gente vê os sovietes no poder, ou seja, os trabalhadores governando através de assembleias, votando em cada decisão que o governo precisa. E o que Lenin faz? A primeira coisa que ele faz era uma coisa que o povo ansiava muito, que era a paz, a saída da Rússia da guerra. Então a Rússia faz um pacto de não agressão com a Alemanha, o chamado Tratado de Brest-Litovsk, que agora os produtos agrícolas e os bens industrializados da Rússia não iam mais para o fronte de batalha, iam para a população que realmente carecia desses bens. Então, Lenin toma uma medida de melhoria da vida da população, ganhando popularidade. Outra coisa que Lenin faz para modificar a secular economia e sociedade da Rússia. Lenin confisca as terras dos senhores feudais russos e confisca as terras da igreja na Rússia. E o que ele faz com o confisco dessas terras? Fica tudo para ele? Ele governando, ele administrando? Não. Ele pega toda essa terra, todos esses latifúndios e redistribui para os camponeses. Lembrando, né, gente? 80% da população da Rússia era de trabalhadores do campo. Então esses trabalhadores ganham terras. Outra coisa que Lenin faz é estatização da economia. Ou seja, o que era propriedade privada agora pertence ao Estado, pertence ao governo e pertence aos sovietes, às assembleias dos trabalhadores. Então bancos e fábricas e comércio também passam a ser administrados pelo governo e pelos sovietes, né, os comitês dos trabalhadores. E aí, diante dessa mudança radical que a Rússia tem, saída da terra, distribuição, saída da guerra, distribuição de terra para os camponeses, bancos, indústrias, fábricas e comércios indo para o governo, indo para os trabalhadores, vai acontecer uma reação na Rússia. É a chamada Guerra Civil Russa. A gente vê um embate entre os vermelhos, os bolcheviques, né, os socialistas, marxistas, liderados por Lenin, os sovietes, contra os brancos. Quem são esses brancos? Os brancos são os burgueses, a burguesia da Rússia, a burguesia alemã, francesa, belga e inglesa que atuava dentro da Rússia, né, os nobres da Rússia e os nobres e monarquias de outros países contra os socialistas. Então a gente vai ver o seguinte: essa guerra civil russa é um embate entre os socialistas de Lenin da Rússia contra todo o resto que perdeu poder e dinheiro. Os banqueiros russos e internacionais, as indústrias russas e internacionais, os comerciantes russos e internacionais, os donos de terra da Rússia e as monarquias, né, ao redor da Rússia que pensam, bom, se houve uma revolução que tirou o czar deles do poder, e se essa revolução se espalhar também para o nosso país? Nós podemos também perder nossas terras, o nosso poder, a nossa monarquia para os revoltosos daqui. Então vamos ajudar os russos contra os socialistas e os sovietes de Lenin. E aí Lenin vence a guerra, ok? E aí ele vai modificar a economia da Rússia. Naquele período, né, que a Rússia estava saindo aí do domínio do czar, do domínio dos senhores feudais que empobreciam muito a população, do domínio do capital estrangeiro que explorava muitos operários, e também a questão da guerra civil,
Lenin ele vai modificar a economia, né? Antes era a chamada economia de guerra. Agora Lenin encerra a economia de guerra para dar mais prosperidade à população. Então Lenin vai criar a NEP, Nova Política Econômica. E com essa nova política econômica é o fim do comunismo de guerra e é o fim do controle total da economia pelo governo. O governo não controla mais a economia junto com os sovietes. Existe o governo administrando a economia, existem os sovietes administrando a economia, mas agora vão existir liberdades. Liberdade comercial interna, liberdade para ter comércio, liberdade para ter banco, liberdade para ter fazendas, liberdade para ter indústrias e liberdade para o dinheiro de fora entrar novamente na Rússia, ok? Mas Lenin, ele começa a mudar, né, politicamente. Economicamente, as liberdades retornam, mas politicamente Lenin ele vai se arrefecer no socialismo. Então, o que Lenin faz? Ele cria o regime do Partido Único. Só há um partido, que é o Partido Comunista. E dentro desse Partido Comunista, ele é o grande líder. Tudo passa pelas mãos dele, tudo passa pelo sim e pelo não dele. E a partir daí, Lenin vai criar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? A União Soviética, como nós popularmente conhecemos, ok? E dentro do governo de Lenin vai existir uma oposição de duas lideranças, tá? Duas lideranças que eram braços direitos aí, se é que a gente pode dizer dessa forma, de Lenin. Um era Trotsky, outro Stalin, ambos líderes ao lado de Lenin, tá? Líderes aí que recebiam a tutela de Lenin. Já o Trotsky, por exemplo, ele achava que a Revolução Socialista deveria continuar e deveria continuar para o mundo todo, tá? Ela deveria se expandir. E qual o poder de Trotsky dentro da União Soviética? Ele liderava simplesmente os sovietes, todos eles, todas as assembleias de trabalhadores. Trotsky era o líder e simplesmente liderava todo o exército vermelho, que era praticamente todo o exército da União Soviética. E do outro lado nós tínhamos o Stalin, também braço direito de Lenin. O Stalin ele defendia a consolidação interna do socialismo. Stalin não achava que era hora de expandir o socialismo pelo mundo. Era hora de consolidar o socialismo dentro da União Soviética. Agora, qual era o poder de Stalin? Stalin ele era secretário-geral do Partido Comunista. Ou seja, enquanto Lenin ele governava, Stalin era o secretário-geral. Ou seja, ele que executava o que Lenin mandava ser feito. Na prática, quem governava a União Soviética era Stalin. Ele administrava o dinheiro, ele liberava o dinheiro, ele dizia onde o dinheiro deveria ser gasto. O poder estava nas mãos de Stalin. Então, nesse embate entre Trotsky e Stalin, Stalin com o dinheiro na mão, dentro do governo, acabou asfixiando o seu inimigo Trotsky, vencendo, predominando e se tornando aí o próximo líder, um grande ditador, ok? Então nós paramos essa parte aqui, professor César Ferraz, vamos para a nossa próxima parte aí do nosso conteúdo, ok? Até mais!